Olá pessoal, nós estamos aqui na Carta Consulta, numa frente de trabalho da capacitação docente, mais especificamente da capacitação docente universitária. O meu nome é Maria Regina e nós trabalhamos na parte de atuação efetiva de sala de aula, da didática e também da pesquisa, inclusive de doutoramento, com essa especificidade. E aí a gente vai partir então de uma pergunta. O profissional docente, ele é realmente um profissional? O profissional docente, ele está um docente ou ele decidiu realmente ser um docente? Tem diferença nisso? Hoje o mercado altamente competitivo pede profissionais especializados, pede profissionais diferenciados. Será para que então capacitar o docente universitário? O docente é aquele que está à frente de uma sala de aula. O docente é aquele que representa uma instituição para o aluno. O docente é o eixo da instituição de ensino, porque é com ele que o aluno vai efetivamente se encontrar todos os dias. Então, como eixo, ele é alguém que vai ter uma série de atividades girando em torno dele, mas ele também vai ser responsável por muitas das respostas do aluno que nós vamos perceber no dia a dia e no final do período letivo. Nós precisamos de entender então que o ser docente, ele é uma atividade profissional que tem objetivo. Tem um objetivo para o indivíduo, para ele, profissional da docência, um objetivo pessoal. O que eu pretendo sendo docente, independente de eu ter uma outra atividade profissional ou não, enquanto docente, né? Qual que é o meu objetivo? E também um objetivo institucional. Dentro de uma determinada instituição, em qualquer área, isso funciona assim, inclusive no ensino, né? Eu preciso de estar aderido a alguns objetivos que são objetivos daquela instituição, específicos, peculiares, que caracterizam aquela instituição especificamente, né? E aí surge uma grande questão. A escola pretende encontrar o docente pronto e o professor acha que ele pode ter uma ajuda, que ele pode ser também capacitado através da própria instituição. Quem investe em quem? É a instituição que investe na capacitação do professor ou é o professor que investe na sua própria capacitação e a instituição encontra esse docente? Nós não temos uma resposta para isso. Tudo vai depender de quê? Vai depender de o que eu acho que é investir para ser um ótimo profissional, o que a instituição acha que precisa como profissional. Vai depender de qual tipo de benefício eu pretendo ter, qual resultado que eu pretendo ter como professor e qual resultado a instituição espera ter também. Uma das situações é, ali dentro existe um tipo de situação que acontece interdependentemente, ou seja, a instituição não pode viver sem o professor não pode viver sem a instituição. Quem está de frente com o aluno é o professor. Qual que é o valor de ser um bom professor? Desse valor, dessa importância, vai depender a minha disposição de investir mais ou menos nessa capacitação. Então, por exemplo, nós vamos imaginar, fazer uma analogia com o movimento de rotação e o movimento de translação dentro de um sistema solar, por exemplo, né? Então, no sistema solar, não daria para acontecer somente um dos dois movimentos, né? No sistema solar, nós precisamos de ter a rotação e a translação. O que seria isso transportado para a situação de uma instituição de ensino universitário?
né? No movimento de rotação, o professor e a instituição podem girar em torno de si mesmos, cada um em torno de si mesmo e os dois juntos em torno de si mesmos. O que nós vamos ter então? É aquele profissional que vai atender perfeitamente a todas as reivindicações, a todas as solicitações da instituição, né? É aquela instituição que vai corresponder a uma legislação, né? Mas não vai ter uma ligação, ela não vai estar em conexão com outros aspectos que poderão ser de influência chave na atuação dela. Então, para isso, ele vai precisar de cair no movimento de translação. Ou seja, não basta ele estar buscando o seu próprio aprimoramento interno, tanto o professor como a instituição. Eles vão precisar de buscar rotas mais amplas, né? O que seria isso? Como é que eu posso nortear essa minha atuação? Eu vou partir, então, para uma solução, né? uma busca de resposta para algumas questões. Por exemplo, o que é aprendizagem? Como que eu posso facilitar dentro de uma sala de aula, dentro de uma instituição de ensino, quais são as atividades, né? Quais são os métodos que eu posso usar para facilitar a aquisição dessa aprendizagem? Existe diferença entre aprendizagem e conhecimento? O que eu estou efetivamente trabalhando na minha instituição? É a aprendizagem ou é simplesmente o conhecimento? Como que o conhecimento e a aprendizagem podem se tornar ativos e serem usados como ferramenta de transformação? Transformação das pessoas, transformação do meio ambiente, transformação do próprio conteúdo, né? Da base teórica daquela formação profissional. A ideia de formação permanente, ela é uma ideia muito falada hoje em dia e muito buscada por todo tipo de profissional. Aí a gente poderia perguntar como que um professor poderia se formar de uma forma mais permanente, ou seja, estar preocupado com a sua atualização, fazer alguma coisa para assimilar cada vez melhor o seu próprio conteúdo, o conteúdo que vai mudando sobre a sua área de conhecimento, a sua forma de transmitir esse conhecimento, né? E como que ele pode compartilhar isso também com os colegas, né? Com outras instituições, com outros órgãos de pesquisa, né? Como que isso pode acontecer visando uma melhoria, um diferencial competitivo para ele, profissional de docência, e para a instituição aonde ele trabalha. E aí a gente vai perceber que quando essa situação muda para uma esfera mais ampla, o indivíduo, o professor e a instituição multiplicam a sua própria esfera de influência, a sua própria esfera de atuação. Eles criam vínculos com muito mais pessoas e vínculos muito mais fortes, né? Eles atuam em termos da própria divulgação daquela instituição. Eles atuam na retenção do aluno para aquela instituição. Não é importante mais se aquela instituição não é tão perto da minha casa ou se aquela instituição não tem a menor mensalidade, mas é naquela instituição que eu percebo que eu produzo mais, é naquela instituição que eu aprendo mais, é ali que eu tenho mais confiança que eu vou me tornar um profissional melhor, que eu vou me formar de uma forma mais convincente, né? Isso tudo é uma questão de decisão, uma decisão individual. Como e o que eu, professor, posso fazer para ser um excelente profissional de docência? E como e o que eu, instituição de ensino superior, posso fazer para conseguir me manter de uma forma diferenciada num mercado hoje tão competitivo.
Então, quando a gente fala que o professor é um mediador entre o aluno e a instituição, o que nós vamos perceber? Não é importante saber quem investe em quem. Os dois precisam de investir. Há uma necessidade mútua e há também uma responsabilidade mútua dentro desse processo. E com isso, nós vamos então buscar, estar motivados, mobilizar, né? O que eu posso procurar de melhor nessa área, né? Por exemplo, algumas questões que eu poderia nortear essa minha busca ou esse meu trabalho, né? O que é aprendizagem? Eu sou um profissional de docência, será que eu entendo bem o que é isso? Tem diferença de aprendizagem para conhecimento, né? Como que eu posso tornar esse conhecimento ou esse processo de aprendizagem um ativo, de fato, dentro do mercado de trabalho ou dentro da formação desse aluno, né? Como é que eu estou transmitindo? Como é que eu posso tornar a educação permanente, que é uma expressão tão usada hoje em dia, uma presença constante na minha vida como profissional de educação, né? Como é que eu estou atualizando os meus conhecimentos? Como é que eu estou transmitindo esses conhecimentos? Como é que eu estou assimilando ou favorecendo a assimilação desse conhecimento? Como é que eu estou compartilhando isso com meus colegas de trabalho? Como é que eu estou compartilhando isso dentro das esferas de pesquisa que eu participo, né? O que eu estou buscando e como eu estou realizando essa minha prática na sala de aula? Aí sim, eu vou começar a me mobilizar. Para que capacitar docentes universitários? Talvez a gente consiga refletir muitos aspectos e, inclusive, aproveitar, adquirir, melhorar algumas práticas que podem me tornar um docente diferenciado. É por aí que a gente vai caminhar nessa nossa trajetória, nessa proposta, né, aqui pela Carta Consulta. Vamos em frente.